Outro tema, gente, que traz bastante complexidade para o que tange a interpretação da lei é a renovação compulsória. Quando a gente fala de renovação compulsória, nós estamos falando da renovação da locação não residencial. Entenda-se aquela locação comercial, mas isso é coloquialmente falando, ok? Porque nem toda locação comercial é não residencial. Mas vamos deixar essa interpretação para mais tarde. Vamos tratar aqui de um ponto que é mais comum aqui, que traz mais erros para a gente no nosso dia a dia, né? Das imobiliárias e dos locadores. A gente sabe que o inquilino de um imóvel, de um imóvel onde se estabeleceu um ponto comercial, ele tem direito à renovação daquela locação, né? Desde que ele alcance os requisitos necessários para essa renovação compulsória. A gente chama renovação compulsória porque ela é compulsória na medida de que ela vai ser obrigada judicialmente. O juiz vai simplesmente obrigar o locador a fazer a renovação por mais 5 anos, ok? Ou por 5 anos, né? Porque a locação anterior pode não ter sido só de 5 anos. O inquilino tem que cumprir alguns requisitos. Entre eles, esses 3 aí são os principais, que é o contrato tem que ser por escrito e por prazo determinado. O prazo mínimo do contrato tem que ser de 5 anos. Prazo, entenda-se, o prazo do último contrato ou das locações ininterruptas. É necessário que o locatário esteja explorando o seu comércio no mesmo ramo há pelo menos 3 anos. Então, esses requisitos são os requisitos básicos aí para que o inquilino de uma locação não residencial tenha direito a renovar o contrato por mais 5 anos, mesmo contra a vontade do locador, ok? Vamos lá, o que é polêmico aqui? Cumpridos esses requisitos pelo inquilino, ainda há que se observar o seguinte, é a temporalidade. E aqui, gente, é que eu chamo a atenção para vocês, prestem bastante atenção no que eu vou dizer, porque isso aqui, ó, afeta diretamente a justificativa que você, imobiliário ou corretor de imóveis, vai ter que dar para o seu locador se você deixar passar despercebido. Vejamos. O direito de renovar a locação não residencial, a locação comercial em que se estabeleceu um ponto comercial, ele decai, ou seja, ele deixa de existir, vamos entender assim, uma linguagem mais simples aqui, ok? Não é a linguagem mais formal, ainda mais vindo de um advogado, mas é a linguagem mais simples aqui para que a gente tenha clareza, mais didática. Esse direito do inquilino de renovar a locação, ele deixa de existir se o inquilino não mover a ação numa janela temporal, num lapso de tempo que vai de 12 meses antes do vencimento do contrato até 6 meses antes do vencimento do contrato. Aqui não tem nada que exija interpretação. É só seguir a lei, é só seguir a íntegra do texto da lei. Olha, para eu, inquilino, renovar a locação do meu comércio, eu tenho que mover uma ação judicial chamada renovatória de locação 1 ano antes do meu contrato vencer. E o prazo limite é de 6 meses antes do meu contrato vencer. Se eu deixar passar de 6 meses, se eu quiser fazer essa ação lá, faltando 3 meses, 2 meses, ou no momento em que ela terminar, acabou, pereceu, decaiu o meu direito de renovar compulsoriamente. Nossa, e aí vocês devem estar se perguntando, nossa, mas por que isso? Se todo contrato é vigente até o último dia do seu respectivo prazo, por que o direito do inquilino de renovar uma locação de um comércio decai 6 meses antes do prazo do contrato? Gente, essa questão é muito polêmica. E eu vou dizer a vocês como a gente deve interpretar isso. Olha, o ponto comercial é um direito do inquilino que tenha formado o ponto comercial, né? É um direito do inquilino porque nesse ponto comercial tem um patrimônio imaterial, tem um valor econômico envolvido. Então, ele não pode simplesmente ficar numa locação 5 anos ou mais de 5 anos, formar esse ponto, ou seja, construir esse patrimônio que está ali naquele ponto comercial e depois simplesmente o contrato acabar.
Porque a gente sabe que nas locações comerciais, deu o prazo, o contrato acabou. O locador pode simplesmente pedir o imóvel, não tem requisito nenhum, não tem condição nenhuma. Então o inquilino perderia o seu ponto comercial simplesmente por ter chegado ao final do contrato. E por que é assim? Porque esse patrimônio ele não está só lá estampado na marca do cliente, no quanto as pessoas conhecem aquele ponto comercial. Esse patrimônio ele está também na consciência do inquilino. Prestem bastante atenção a essa interpretação. O inquilino de um ponto comercial, o inquilino de uma locação comercial que tenha formado ponto, mas não reconheça que ele formou aquele ponto comercial, ou seja, ele não está atento aos requisitos, não está atento aos seus prazos, ele não formou esse ponto, ele não tem direito a preservar esse patrimônio. Perceba que formar um ponto, então, não é só preencher os requisitos, o inquilino tem que ter consciência de que ele tem esse ponto. E se ele tem consciência de que ele tem esse ponto, um ano antes do contrato vencer, ele já vai estar preocupado. Ele já vai estar pensando, nossa, daqui a um ano eu vou ter que renovar esse contrato. Então deixa eu procurar o meu locador agora para eu já garantir isso. Porque senão eu vou perder meu endereço, eu vou perder meu ponto, eu vou perder minha clientela. Se ele não tiver consciência disso, ele vai deixar o prazo passar. E se ele deixou o prazo passar porque não tem consciência disso, então ele também não precisa ter esse direito preservado. Porque o ponto comercial não é só um direito imaterial, não é só um patrimônio, não é só um direito imaterial, não, desculpa, gente, é um direito legalmente constituído. Não é só um patrimônio material, imaterial, que ele construiu durante a locação daquele imóvel. Ele é um patrimônio que ele tem a consciência que ele tem. Se ele não tiver essa consciência, ele vai deixar passar o prazo, ele não vai procurar seus direitos, ele não vai consultar a imobiliária, não vai consultar um advogado, e quando chegar lá na véspera do vencimento do contrato, não adianta mais ele querer renovar compulsoriamente. Ele vai até poder renovar, mas se submetendo ao novo aluguel que o locador estabelecer, às novas regras, a um novo contrato que o locador estabelecer. Então, a locação, a renovação compulsória, ela é um direito do inquilino que tenha formado um ponto comercial. E a gente vê que ele formou esse direito de duas formas. Uma forma, alcançando os requisitos legais, e outra forma, tendo plena consciência de que ele formou esse ponto lá, esse patrimônio imaterial lá. E ele demonstra isso quando ele atende ao requisito temporalidade. Então, na prática, para suas locações comerciais, que o inquilino tenha atendido os requisitos e você esteja ali fazendo essa administração, essa intermediação, preservando os direitos de ambas as partes, é importante se atentar se o inquilino vai ter a intenção ou não de renovar essa locação. Se ele tiver, isso tem que ser promovido, primeiro de forma extrajudicialmente, né? Antes de 6 meses do término do contrato, e depois judicialmente, dentro do lapso, dentro da janela temporal de 1 ano a 6 meses antes do vencimento do contrato. Ok, gente? Então, essa questão da renovação compulsória da locação não residencial é outra questão polêmica, que a maioria das vezes, pelo menos aqui no escritório de advocacia, nós somos especializados em direito imobiliário, o que chega para a gente é sempre o inquilino que esqueceu do prazo, que não tinha consciência do prazo, que não tinha se atentado ao seu direito. E agora ele se vê na situação de ter que renovar nas condições impostas pelo locador, ou até não poder renovar porque o locador não tem mais interesse em continuar com aquela locação. Então vamos ficar atento a isso, é também uma questão muito polêmica e que exige essa interpretação que foi aqui dada, que não está na letra da lei. É a interpretação que a gente já extraiu do judiciário, da jurisprudência, de como o legislador entendeu a locação, e isso redundou, isso repercutiu na forma como ele escreveu esses artigos de lei que a gente tratou. Importante dizer, e por último, gente, para encerrar, para eu me colocar à disposição de vocês, né, importante dizer o seguinte:
havendo a renovação, ou seja, se ele cumpriu os requisitos e entrou com a ação no prazo daquela janela temporal de 12 meses a 6 meses antes do contrato, qual será o valor da locação? Porque o valor não pode ser nem o que o locador quer, nem o que o locatário quer, porque eles sempre querem valores diferentes, por isso que eles estão nesse embate aí de ter que ir à justiça, né? De ter que procurar o judiciário. O valor do aluguel vai ser aquele que é o justo. E qual que é o justo? O justo é o valor de mercado. Não importa nem quanto era o valor do aluguel antes e nem quanto cada uma das partes quer. Importa o valor de mercado. Então, se a locação estava num valor de 10 mil reais, o locador agora quer 15 mil reais, e o perito vai lá e identifica que o valor de mercado é 12, o juiz vai arbitrar em 12. Não importa os 10 que era antes, não importa os 15 que se pretende agora. Se o perito diz que é 12, a locação daqui para frente, nos próximos 5 anos, vai ser 12. Vai ser o valor de mercado. Por quê? Porque esse é o valor que o locador teria se ele fosse alugar para outra pessoa. Então é o justo. É o mesmo valor que ele alugaria para outra pessoa, o que ele vai alugar para esse inquilino que tem o direito, porque ele constituiu esse ponto lá. Ok?